Quero fechar o vídeo para falar sobre a chance de Di Maria virar reforço do São Paulo. Não fiz live na noite dessa quinta-feira, mas vários torcedores do São Paulo me procuraram nas redes sociais para dizer se existe alguma verdade na chance de o Di Maria ser contratado. E aí vale resgatar uma história que eu já contei para vocês. No início dessa semana, duas pessoas levaram até a casa do pai do Di Maria, lá na Argentina, uma carta ameaçadora, afirmando que o Di Maria vai perder um membro da sua família se voltar a jogar no Rosário Central. Além dessa carta, eles ainda efetuaram 4 disparos para o ar para aumentar o tom intimidador. O Di Maria ainda não se pronunciou desde esse caso, mas ele já havia revelado em uma entrevista recente a sua preocupação com a insegurança na Argentina. E diante desse cenário, cogita-se, especula-se que ele não vai levar adiante o acordo verbal que tem com o Rosário Central, buscando um outro clube. Nesse cenário, a chance de atuar no Brasil aumentaria. Aí o torcedor do São Paulo começou a especular que o Di Maria pode ser contratado. Posso assegurar que a chance é nenhuma. O Di Maria não será contratado pelo São Paulo por falta de dinheiro. Se o James Rodrigues tivesse rescindido o contrato em fevereiro, como ele havia pedido e voltou atrás, aí o São Paulo até teria esse R$1,5 milhão por mês que gasta com o James Rodrigues para contratar o Di Maria. Mas tendo no elenco o Lucas Moura, que custa R$1,5 milhão por mês e joga nesse setor, o James Rodrigues, que custa R$1,5 milhão por mês e joga nesse setor, chance de Di Maria ser contratado pelo São Paulo é zero. Ele pode até vir jogar no Brasil, no Grêmio ou em qualquer outro clube por aqui, mas no São Paulo não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. E quero fechar o vídeo para contar sobre James Rodrigues. O meia colombiano, que é alvo de todas as polêmicas envolvendo o tricolor, se reapresenta ao São Paulo somente para o treino dessa sexta-feira. Detalhe importante, a seleção colombiana jogou na terça. E vários atletas que disputaram eliminatórias e amistosos pelo mundo já se apresentaram. Eliminatórias não existiram, né? Foram só jogos amistosos. Por exemplo, no São Paulo, o Ferrarese, que estava com a seleção venezuelana, o Rafael e o Pablo Maia com a seleção brasileira já se apresentaram, inclusive treinaram. O próprio Richard Rios, colombiano, que esteve nos amistosos com o James Rodrigues, diante da Espanha e da Romênia, já treinou na quarta-feira com o Palmeiras e está à disposição do Abel Ferreira para o jogo dessa quinta. Já o James desembarca nas próximas horas em São Paulo e vai se reapresentar ao tricolor somente nessa sexta-feira, mais dias perdidos de treino e a convicção de que certamente ele não será titular na estreia do São Paulo na próxima semana contra o Talleres na Argentina. A grande dúvida é se o James terá alguns minutos para jogar na competição sul-americana. Vale a lembrança de que na seleção colombiana, nos 2 amistosos, ele entra na volta do intervalo contra a Espanha, tem participação importante na vitória por 1-0. Já diante da Romênia, ele é titular e atua por 73 minutos. Desde que o Carpini foi contratado, ele nunca colocou o James como titular e nunca voltou de um intervalo com o James em campo. O James sempre teve muito menos minutos para jogar. Cenário bastante ruim, clima péssimo entre comissão técnica e jogador, atleta que costuma se dedicar pouco, aparece e fica pouco tempo no centro de treinamento, havia pedido para ir embora no começo do ano, enfim, esse caos total. Só para arrematar sobre o São Paulo, uma curiosidade, o tricolor já enviou a lista de inscritos para a Libertadores da América, o prazo se encerra nessa sexta-feira com 50 nomes, dos 50, 14 integram as categorias de base. Confesso que eu não conheço a maioria deles, os que mais me chamaram a atenção, Rian Francisco e Igor Felisberto. São Paulo, Caio Capato vai contar pra gente informações do seu tricolor paulista. Vamos lá, Dedê. Caio, é contigo. Que passada. Fala, Renata, um abraço a você, aos amigos que nos acompanham no Jogo Aberto. O São Paulo tem um total de 17 dias entre a eliminação do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino e a estreia na Copa Libertadores da América contra o Talleres de Córdoba, lá na Argentina, na próxima quinta-feira. Falta pouco, então, para o São Paulo estrear num torneio que a torcida tanto gosta e tanto tem saudade. E evidentemente que o São Paulo não sentiu, por conta dessa ausência de jogos, a falta dos jogadores convocados na data FIFA para os amistosos internacionais. E foram muitos. 6 atletas no total. O Arboleda e o Bobadilha já trabalharam ontem no CT da Barra Funda e já estão de volta. Agora, o São Paulo quer contar com a volta dos outros convocados. Rafael e Pablo Maia, o Pablo inclusive que atuou contra a Inglaterra pela seleção brasileira, e o Ferrarese e o James Rodrigues. O James, aliás, que se torna um mistério deste São Paulo, afinal, atuou pouco no mês de março, pouco mais de um tempo no total, somados os 3 jogos que esteve em campo neste retorno ao São Paulo, mas é peça fundamental da seleção colombiana. Atuou por meio tempo, por um tempo inteiro, na verdade,
contra a Espanha, inclusive iniciando jogada de gol, e 73 minutos contra a Romênia na vitória da Colômbia. Portanto, fisicamente é a prova de que o James Rodrigues está bem e tem condições de jogo. Resta entender se ele vai ter mais oportunidades com o técnico Thiago Carpini entre os titulares, esta que é inclusive uma solicitação da torcida. Tá certo, Renata? A gente vai ficar ligado em tudo o que acontece no São Paulo e volta com mais novidades. Um abraço a você. Um abraço para você também, Caio Capato, que trouxe a situação do James Rodrigues. Aliás, será, Denilson Show, que finalmente o Thiago Carpini vai colocar o James como titular no São Paulo? Loirão, eu acho que ainda não. Eu acho que o James Rodrigues, óbvio que na seleção da Colômbia, principalmente, ele tem o privilégio, ele conquistou isso é um mérito do James Rodrigues, mas no clube, aí você tem esse tempo muito curto, né, de preparação, mesmo sendo 2 jogos, tem um tempo muito curto de preparação para, enfim, jogar na seleção. O clube é diferente, né? Antes dele se apresentar, por exemplo, teve uma semana cheia e parece que ele treinou muito pouco no São Paulo durante essa semana cheia. Eu acho que ele precisa ter um pouquinho mais, é só um olhar de fora, tá? Um pouquinho mais de comprometimento, de dedicação ali no São Paulo. Eu acho que com o tempo, o Carpini enxergando isso, por que não dar a oportunidade dele ser titular no São Paulo? Qualidade ele tem, ele já demonstrou isso. Eu jogaria a responsabilidade para ele, até porque a torcida está cobrando, está pedindo, ele tem qualidade pelo que ele demonstra, jogando principalmente pela seleção da Colômbia. Joga a responsabilidade nele, ele vai dizer no campo se merece ser titular ou não. Agora, se ele não começar como titular 1, 2, 3 vezes, também não dá para cobrar nada. Exato. Eu concordo muito com você. Talento ele tem, qualidade ele tem, um cara que tem uma visão de jogo diferente. Eu acho que com o tempo ele vai acabar ganhando essa posição titular no São Paulo. Boa, vamos falar... Na semana que vem, o São Paulo faz a sua estreia na Libertadores. O São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira aqui no CT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. Treinamento que vai se repetir na sexta pela manhã e também no sábado pela manhã. No domingo de Páscoa, os jogadores vão ganhar folga para ficar com a família. A grande ausência nesse treinamento desta quinta-feira foi do meia colombiano James Rodrigues, que esteve a serviço da seleção do seu país. Defendeu a Colômbia em amistosos internacionais data FIFA. De acordo com a apuração, foi combinado que o James Rodrigues apareça no treino desta sexta-feira. Portanto, não foi uma falta, um sumiço. O tricolor vai ter uma partida oficial só no dia 4, na quinta-feira da outra semana, contra o Talleres, na Argentina, em Córdoba. É a estreia do São Paulo na Libertadores 2024. Depois, o tricolor paulista, no dia 10, joga em casa contra o Cobresal do Chile. O São Paulo segue os preparativos, fica essa grande interrogação com relação ao James Rodrigues, que disputou apenas uma Libertadores em toda a história. Ele, que é colombiano, saiu muito jovem da Colômbia e essa Libertadores foi em 2010, era bastante jovem, defendendo o Banfield da Argentina. São Paulo volta ao treinamento nesta sexta-feira aqui no CT da Barra Funda, zona oeste da capital paulista.